Júri popular do caso Emerson Sagui chega ao fim. Segundo informações aqui do Fórum de Porto União, foi o maior júri já registrado na história do Fórum de Porto União. O júri teve início na quinta-feira, dia 10, por volta das 9 horas da manhã. Se estendeu durante todo o dia, sendo paralisado ao final do dia e retornado às 8 horas da manhã da sexta-feira, dia 11. Ao final do júri, os jurados optaram pela condenação de 2 dos envolvidos, sendo um deles absolvido. Em julgamento que havia sido realizado em novembro de 2024, Levi de Oliveira e Gabriel de Brito Miranda já haviam passado por julgamento, onde um deles foi condenado a 20 anos e 10 meses e o outro a 18 anos e 10 meses. Durante o julgamento, Nilmar Schmitz, de 42 anos de idade, foi condenado a 10 anos e 6 meses de prisão. Nilmar foi o mandante do crime. Ele teria se revoltado contra o seu irmão Claudinei Schmitz quando decidiu por comprar uma arma de Jean, o qual teve a participação também no crime. A revolta de Nilmar seria devido ao seu irmão Claudinei ter sido abusado de sua filha. Além de Nilmar, Jean Carlos, que foi o que vendeu a arma para Nilmar, de 27 anos de idade, foi condenado a 24 anos e 8 meses de prisão. Segundo a denúncia e durante a investigação, a polícia apurou que Jean teria fortes ligações com facções criminosas. Remy de Lima, de 32 anos de idade, foi absolvido de todas as acusações. Na denúncia, ele era apontado como o braço direito de Jean Carlos de Souza, o líder da organização criminosa na região. Remy foi acusado de receber a ordem para encontrar alguém para cometer o crime e articular toda a ação que foi executada por Levi e Gabriel de Brito Miranda, que já estavam presos quando julgados em novembro do ano passado. O caso repercutiu nas cidades gêmeas, justamente por Emerson Sagui ter sido morto por engano. Como já citamos em reportagem anterior, Emerson teria saído de sua residência para ir ao ponto de ônibus e ir ao seu trabalho, quando foi surpreendido por 2 indivíduos em sua motocicleta, os quais atentaram contra a vítima. Sagui chegou a ser socorrido e levado para o hospital, não resistindo aos ferimentos e vindo a óbito. Demos palavras aos advogados de defesa dos criminosos, os quais nos falam um pouco mais sobre o caso. Boa tarde a todos os ouvintes. Me chamo Matheus Daldim, responsável ontem e hoje pela defesa do réu Remy. Esse processo contava com 3 acusados, 3 réus, pela morte do Sagui, acontecido aí no ano passado. Esse júri iniciou-se no dia de ontem, passou durante o dia todo, se suspendeu para retornar no dia de hoje. Um júri muito complexo, com muitos argumentos, muitas teses, provas, se seriam validadas ou não. Mas hoje, ao final do dia, com as votações, a verdade foi demonstrada para os jurados, os quais reconheceram as teses defensivas de Remy e decidiram por absolvê-los de todos os crimes a ele imputados. Então o Remy, que se encontrava foragido desde o dia dos fatos, hoje vai poder voltar a ter a sua liberdade plena, podendo andar, ir e vir livremente aí por todo o território. Somos advogados os integrantes da banca de defesa do Jean Carlos de Souza, Jefferson Nascimento da Silva, Walid Nasser Chibiorza. Bom, hoje nós presenciamos um julgamento que a defesa prega que foi um julgamento injusto, pois se utilizou de provas que são consideradas nulas. Isso porque nós temos recursos pendentes em Brasília que estão avaliando a validade dessa prova que foi utilizada aqui. Então esse julgamento hoje, na verdade, ele correu grande risco, pois se utilizou de provas que ainda estão em Brasília sendo avaliadas se poderiam ser consideradas ou não. E nós, da defesa de Jean, vamos recorrer da sentença, porque 24 anos entendemos que foi injusta também, pois passou do limite legal, e iremos atacar para demonstrar que o nosso cliente é inocente, pois ele é acusado de mando sem nenhuma prova de mando. Eles tiveram acesso ao celular dele, tiveram fotos, áudios, mensagens, inclusive as deletadas, e nenhuma foi capaz de demonstrar que ele deu essa ordem de mando. Desde o início do momento, a defesa ela vem alertando sobre os riscos de se ocorrer o julgamento da maneira que ocorreu na presente data. A pendência do recurso especial, ela trata de matérias importantes que, se acatadas, certamente vão afastar a pronúncia do réu em um julgamento em plenário. Ou seja, existe um julgamento pendente que, se ele for provido, as provas que foram utilizadas nesse julgamento e para trazer ele deixam de existir. Ou seja, sem essas provas, ele nem deveria estar sendo julgado hoje. E nós, da defesa de Jean, vamos firmemente para demonstrar que ele não deveria ter vindo ser julgado hoje.
E futuramente vocês ainda vão ouvir esse caso que nós acreditamos que vai sim ser anulado. Você confere agora a sentença na íntegra. A nossa equipe entrou em contato também com a família de Sagui, a qual deverá se pronunciar em breve aqui no UB News.